Bom sábado a todos. Estamos iniciando mais uma escola sabatina, tendo como título Fazendo o Impensável. Que bom que você está conosco nesta jornada. Iremos abordar sobre as maravilhas que Jesus realizou, realiza e realizará em nossas vidas. Portanto, fiquemos bem atentos ao aprendizado. A lição da Escola Sabatina é um produto oficial da Casa Publicadora Brasileira, onde estudamos a Palavra de Deus, neste guia prático, sendo este elaborado por teólogos e que a cada 3 meses enfatiza a um tema específico da Bíblia, a uma passagem específica da Bíblia. São estudos diários para lermos e interagirmos, e com isso crescermos, espiritualmente, fazendo-nos compreender com mais facilidade as Escrituras Sagradas. Nosso Senhor Jesus, ao assumir a forma de servo, se encontra isso em Filipenses 2:7, ele realizou o impensável para alcançar os inalcançáveis, pois todos nós se encontrávamos perdidos no pecado. E novamente ele está voltando para nos levar com ele. Ele jamais desistiu, jamais desiste e jamais desistirá de você, de mim, de todos nós. Portanto, temos que estarmos preparados em sua iminente e triunfal volta. Amém? Agradecemos desde já a você que está nos assistindo e a todos, que de uma forma direta ou indireta ajudaram para que esta escola se realizasse. Que Jesus nos abençoe a todos e que o Santo Espírito se faça presente. Cantemos então com muita alegria o hino 62, Monte do Calvário.
dia a todos, feliz sábado. Para o início da lição, vamos fazer uma breve oração. Feche seus olhos. Querido e amado Deus, te agradecemos, Senhor, pela nossa vida e pela nossa saúde. Te agradecemos também por mais um sábado na tua presença, Pai. Te pedimos que o seu Espírito Santo esteja conosco, esteja no nosso coração, nos dando entendimento, sabedoria e que nós possamos cada vez mais estudar a tua palavra. Esteja conosco, com nossos irmãos da igreja e com todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, Senhor. É o que te pedimos e agradecemos, não em nosso nome, mas em nome de Jesus. Amém. Bom dia, feliz sábado a todos os irmãos. Hoje eu venho contar o testemunho de um professor de educação física argentino, Jesus. Acredito que a pronúncia lá, seja Jesus, mas vou chamá-lo de Jesus, tá? O testemunho desse professor traz o título para o informativo mundial das missões desse sábado, Quando o esporte salva vidas. Quando Jesus estava no último ano de educação física, ele sofreu uma lesão esportiva grave. Tão grave que ele precisou fazer uma cirurgia bem delicada que ele inclusive corria risco de morte. Mas Deus colocou a mão e correu tudo bem com a cirurgia de Jesus. Então ele decidiu agradecer a Deus por isso. Ele quis fazer algo para demonstrar a gratidão dele por Deus ter salvo a vida dele nessa cirurgia, nessa situação que ele viveu. Então ele pensou em ser colportor, trabalhar nas missões, por um mês. E toda a renda que caberia a ele destinaria à Igreja Adventista como gratidão a Deus. Jesus então iria para a colportagem assim que ele terminasse o seu curso. E enquanto ele estava cursando, ele tinha que fazer algumas atividades físicas. E os professores disseram para ele que se ele não conseguisse fazer essas atividades físicas, essas provas, digamos assim, ele não poderia então se formar, porque ele tinha que cumprir todos os requisitos. O médico aconselhou ele a mudar de curso, mas ele não queria mudar de curso, porque faltava apenas um ano para ele concluir o curso de educação física. E também ele teria que fazer um outro curso com no mínimo 3 anos, e aí ele não teria dinheiro para bancar esse outro curso. Então ele quis manter o curso de educação física e resolveu mais uma vez pedir ajuda a Deus. Um dia, pensando em o que fazer com a situação dele, um amigo, Marcos, que tinha feito um trabalho missionário em Quirquistão, chegou perto dele e perguntou o que ele pretendia fazer da carreira depois que ele se formasse lá no curso de educação física. E ele disse que ele queria muito fazer um mês, pelo menos, de colportagem para reverter o dinheiro para a igreja como gratidão a Deus por tê-lo salvo daquela situação que ele passou, da cirurgia, daquela lesão grave. E o Marcos, como já tinha ido para Quirquistão, perguntou por que ele não iria para lá. Ele poderia ficar um tempo lá, que lá tem muita carência, muitas pessoas precisando de ajuda. Jesus não tinha pensado nisso, ele não tinha pensado em ir para tão longe, mas ele resolveu pensar com carinho no assunto e pedir a ajuda de Deus. E Jesus pediu para que Deus o ajudasse a se formar em educação física, que se ele conseguisse se formar em educação física, fazer todas as atividades que eram necessárias, que ele estava aparentemente impossibilitado, ele então iria para Quirquistão sim. E ele conseguiu se formar em educação física. Deus o abençoou, fez com que ele fizesse tudo o que fosse necessário, nas atividades físicas que ele deveria realizar, ele conseguiu fazer com sucesso, e então ele se formou em educação física e foi para Quirquistão. Chegando em Quirquistão, ele começou a dar aula num colégio adventista com uma quadra bem grande, um colégio novo que foi construído com as ofertas do 13º sábado de 2017, de 3 anos atrás. E lá ele encontrou muitos meninos que precisavam de ajuda. Eles eram garotos que brigavam muito. E Jesus percebeu que toda vez que ele falava para que eles não brigassem, que eles eram irmãos, que nós somos todos irmãos, eles obedeciam, eles não brigavam. Ele também viu muitas vezes esses garotos usarem bebida alcoólica. E ele começou a aconselhá-los, dizendo que isso não era saudável, que não fazia bem para nós, para o nosso corpo. E os garotos pararam também de usar bebida alcoólica. Então, ter ido para Quirquistão foi uma maravilha, foi uma bênção. E como diz o título do nosso informativo, o esporte transformou a vida daqueles garotos. E Jesus foi usado para isso. E ele está muito feliz por poder contribuir, ajudando a vida desses garotos, dessas pessoas.
e também ele se sente feliz, porque ele se sente realizado, sabendo que fazendo isso ele está da maneira dele agradecendo a Deus por ter salvo a vida dele lá quando ele ainda cursava educação física e teve que passar por aquela cirurgia. Então nós vemos o quanto é importante, né, nossas ofertas. A de 2017 ajudou a construir essa escola lá em Tokmok, né, no Quirguistão, que serviu, né, agora como uma bênção na vida desses garotos, né? Muitas bênçãos estão por vir. Bom dia, um feliz sábado a todos. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jiré, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e ao mudo fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, Ele é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível por você, e fará o impossível por você. E fará o impossível por você. Amém. Queridos irmãos, um bom dia, que Deus esteja com cada um de vocês, que a paz de Cristo possa estar no coração de cada um. Juntos estudaremos a lição número 10, cujo título é
fazendo o impensável. Por que impensável? Porque nós, seres humanos, às vezes, diante de alguma situação, nós falamos, não quero nem pensar nisso, não quero nem pensar que isso possa acontecer. Ou melhor assim, a gente pensa que, eu não posso ir lá, é impossível isso acontecer, é impossível aquela pessoa se converter. Fazendo o impensável. Foi o que Cristo fez para mim e para você. E nós vemos a preocupação de Isaías desde o início da lição que nós estamos estudando, até o presente momento, e certamente vai ser até o final, a preocupação de Deus para com o seu povo. A preocupação de cumprir as promessas que Ele fez para cada um. E essa preocupação Deus tem a cada instante de cumprir os seus propósitos na nossa vida. E esse impensável, que é a morte de Cristo em favor de nós. Por isso o verso para memorizar. Pelas nossas transgressões ele foi o quê? Traspassado. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades, por causa dos nossos pecados. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Cristo fez o que para nós seria impensável, dar a sua vida a favor dos outros. E Cristo fez o quê? O que estava proposto no plano da redenção. Se o homem caísse, se o homem pecasse, Cristo morreria em favor dos homens. Isso foi o que ele fez. E esse cumprimento, essa promessa que vem sendo feita, de Cristo ser o nosso remissor, o nosso protetor, isso vai até o final, até a volta dele, para nos redimir. E conta até uma história interessante em relação dessa proposta impensável, que Logi Fouque, ele se preocupava com os escravos que estavam lá na mina, e ele sabia que ele tinha que levar o evangelho para eles lá, mas ele não sabia como. Então ele se fez um escravo, ele se vendeu por 5 anos, para que lá ele pudesse pregar o evangelho para aquele povo que lá estava. Isso é o quê? É uma coisa impensável. Nós falamos, mas como que ele se submeteu a ficar 5 anos? Ele vendeu 5 anos do seu trabalho a favor para que ele pudesse pregar o evangelho. E a gente vê no decorrer da lição que antes dele morrer, 200 pessoas ele levou ao batismo. Isso é uma coisa impensável, mas no nosso modo de ver. Mas Deus tem um plano para cada um de nós. E a gente vê a preocupação de Deus no livro de Isaías, desde o começo até agora. Que Cristo se sacrificou, morreu, foi traspassado, moído por nossas transgressões. E para que eu e você tivéssemos a chance de um dia ter uma vida melhor. E é sobre essa esperança, é sobre esse amor que Deus tem para conosco, que nós estamos estudando o livro de Isaías. São as promessas que Deus fez e Ele vai cumprir. Disse que vai voltar para levar a cada um de nós. Nós somos o povo de Deus. Que povo é esse? Aquele que guarda os mandamentos da lei de Deus. E quando nós infringimos qualquer estatuto, qualquer preceito de Cristo, nós simplesmente estamos jogando no lixo todo o sacrifício que Cristo fez por nós. Qualquer um de nós que estamos cometendo erros, estamos vivendo uma vida irregular em relação aos preceitos de Deus, nós estamos simplesmente esquecendo todo o sacrifício que Cristo fez por nós. E nós temos que pensar a cada ato, a cada momento que vivemos, se o que estamos fazendo está de acordo com a vontade de Deus ou não. Se Deus se agrada daquilo que fazemos ou não. Será que estamos dando valor, o seu devido valor à cruz de Cristo, o sacrifício que Cristo fez por nós? Nós temos que parar, pensar, analisar. E se estamos cometendo alguma coisa, temos que parar. Que Deus abençoe a cada irmão, que no decorrer dessa lição que vamos estudar, possamos fazer um propósito de a cada dia servir a Deus de uma forma mais brilhante. Que Deus abençoe a cada um. Obrigado. Bom dia, queridos irmãos, um feliz sábado. Que todos se sintam abraçados e protegidos pelo nosso querido Pai Celeste.
Que esse dia seja realmente um dia de alegria e de deleite na presença de Jesus. Coube-me o privilégio de estar compartilhando com os irmãos a parte de domingo da nossa lição. Eu tenho falado insistentemente, talvez você já tenha me ouvido dizer isso, que o livro do profeta Isaías é uma espécie de miniatura da Bíblia. Vejam como existem muitos detalhes curiosos que aproximam a Bíblia do livro do profeta Isaías. A Bíblia tem 66 livros. Isaías é composto por 66 capítulos. A Bíblia está dividida em duas grandes partes. O Antigo Testamento, que registra tudo aquilo que ocorreu antes da vinda do Messias, compondo um conjunto de 39 livros, e o Novo Testamento, que registra o ministério de Jesus e o evangelho proclamado por ele, contendo 27 livros. Isaías também está dividido em duas grandes partes. A primeira, por incrível que pareça, tem 39 capítulos e a segunda tem 27. A primeira trata do pecado do povo e a segunda da restauração do povo e da vinda do próprio Messias. É curioso nós observarmos que os 3 primeiros capítulos da Bíblia falam da entrada do pecado no mundo. Os 3 últimos capítulos da Bíblia falam do novo céu, da nova terra. E Isaías segue esse mesmo esquema. Os 3 primeiros capítulos falam do afastamento do povo de Deus. Os 3 últimos falam das promessas futuras de Deus, do novo céu e da nova terra que Deus promete para aqueles que lhe são fiéis. Na lição de domingo, o texto base é o capítulo 50 do livro do profeta Isaías. É interessante que Isaías não apresenta o Messias vindouro num quadro completo, mas ele vai poeticamente, através de detalhes colocados de maneira muito cuidadosa, nos dando dicas e formando um quadro que nos ajuda a compreender como seria o ministério e a ação do Messias, bem como a recepção dele aqui neste mundo. Vale lembrar que os judeus esperavam um Messias político, mas Isaías busca nos apresentar que não seria assim. Jesus viria como o servo sofredor. No capítulo 49, Isaías apresenta o Messias como aquele que seria desprezado, que seria detestado, que serviria os dominadores, mas ao mesmo tempo que seria respeitado e adorado pelos reis da terra. E agora, no capítulo 50, Isaías avança um pouquinho mais e apresenta esse Jesus, dizendo que ele não apenas seria humilhado, mas ele sofreria, inclusive, violência física. A violência sempre fez parte da natureza humana pecaminosa. No passado, as pessoas não eram passivas em relação à violência. A violência sempre era tratada com mais violência. A lei que regia o relacionamento entre as pessoas era a lei do olho por olho e dente por dente. Então, quando alguém fazia mal a alguém, essa pessoa certamente seria vítima de retaliação, de vingança. A lição, inclusive, apresenta um episódio relacionado com Davi, quando um grupo de homens foi humilhado, tendo as suas roupas cortadas. Davi juntou o seu exército e praticou a vingança. Ele conquistou Amã em função disso, que a gente olharia hoje e diria que seria talvez um tipo de humilhação trivial. Mas era assim que funcionava a mente das pessoas naqueles dias. No entanto, Isaías 50 fala do Messias que seria golpeado, que seria ferido, que lhe arrancariam dolorosamente os cabelos, que cuspiriam nele. Mas falando de Jesus, o profeta diz que Jesus não exerceria vingança. A despeito de todo o poder, não retribuiu conforme as pessoas mereciam. Inclusive, quando Jesus foi crucificado, perguntaram: ele salvou os outros? Por que não salvou-se a si mesmo? Desça da cruz e nós creremos em ti.
Mas louvado seja Deus, porque Jesus não desceu da cruz. Louvado seja Deus, porque Jesus não retribuiu com vingança. A vingança não traz solução para absolutamente nada. A vingança talvez satisfaça o coração humano pecaminoso, mas não redime ninguém. Jesus, embora ferido, embora injuriado, embora humilhado, sofreu até a morte. Aqui uma lição importante para a gente. Este mundo não foi um lugar amistoso para Jesus. E não devemos esperar que seja um lugar amistoso para nós, que somos servos de Jesus. Nesta terra, nós não devemos esperar retribuição justa. As pessoas nos tratarão muitas vezes com humilhação, com violência, com desprezo, com escárnio. Segundo o coração humano, o nosso desejo é pedir que desça fogo do céu e os consuma. Mas se olharmos, por exemplo, de Jesus, nós vamos simplesmente confiar em Deus e entregar a justiça nas mãos do Senhor, ao invés de exercer vingança contra aqueles que fazem o mal contra nós. Nós vamos orar em função deles. Que Jesus nos abençoe e nos ajude a sermos assim, parecidos com Jesus. E que ao sermos parecidos com Jesus, nós transmitamos o seu testemunho ao mundo e levemos as pessoas a entenderem que Jesus é diferente. Diferente de todos os outros pretensos Messias. Jesus, na verdade, só pode ser o Deus encarnado. Que Deus abençoe a você neste dia. Bom dia, irmãos. Feliz sábado a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Vamos recapitular agora a lição da parte de segunda-feira, o poema do servo sofredor. O que essa lição revela para nós? Essa lição revela a essência da busca impensável de Deus para salvar a humanidade mergulhada e perdida no pecado. Então essa é a essência desses dois capítulos, capítulo 52 e capítulo 53. A busca impensável de Deus para nos salvar da podridão do pecado. Capítulo 53, verso 6, mostra a nossa condição em qual nós estávamos. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Essa era a nossa real condição. Nós estávamos perdidos, sem solução, e Deus, com a sua bondade, a sua misericórdia, olha para a raça humana e fala: é preciso fazer alguma coisa porque os meus filhos estão perdidos. Então, no verso 7, ele foi oprimido e humilhado por cada um de nós, pagou a culpa, carregou os nossos pecados, as nossas enfermidades, todo o sofrimento caiu sobre seus ombros, né? Pagou um preço muito alto pelos nossos pecados. Versículo 10 de capítulo 53 diz que Deus se agradou em moê-lo. Deus agradou do seu sacrifício quando lá na cruz do Calvário Jesus se entregou para pagar as nossas culpas, os nossos erros, os nossos pecados. Deus se agradou desse sacrifício. E a recompensa está no versículo 11, que ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levara sobre si. Então Deus, na sua bondade e infinita misericórdia, se agradou do sacrifício de Jesus. Ele aceitou o sacrifício de Jesus, que foi feito e oferecido a cada um de nós para a remissão dos nossos pecados. Então a pergunta é muito objetiva: o que Jesus fez por nós? Simplesmente nos salvou. Estávamos perdidos, estávamos desorientados, e Jesus, na sua bondade, na sua misericórdia, veio e nos salvou e nos deu a oportunidade de nós termos a vida eterna quando nós aceitamos Ele como nosso único Salvador. E a nossa missão agora? E o nosso compromisso para com Ele?
está aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende em vós mesmo um sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, substituindo-o em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou e assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homem, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou de sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que eu e você possamos glorificar o nome de Jesus, porque o que Ele fez por nós? Ele nos salvou. Esse é o poema do servo sofredor. Um Deus amoroso, um Deus que teve compaixão de seus filhos, que desceu a este mundo para salvar o que estava perdido. Irmãos queridos, seguimos firmes ao lado de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um forte abraço e um feliz sábado a todos. Olá, tudo bem com você? Bom sábado, que privilégio poder passar esses minutinhos com vocês. Para você que não me conhece, eu acredito que a maioria não me conhece aí na igreja, meu nome é Renan, eu sou pastor aqui na cidade de Anápolis, no Colégio Adventista de Anápolis, aqui da nossa cidade, no estado do Goiás, uma cidade que emana o Piqui e a Gueiroba. Mas é um prazer estar com vocês, agradeço aí os meus tios, o Sidmar e a Arlete, minha prima Emily também, que me proporcionaram esse momento de estar com vocês. Foi me dada a responsabilidade de fazer um vídeo brevemente recapitulando a lição de terça-feira. E o título da lição de terça-feira desta semana já começa com uma pergunta. E a pergunta é: quem crê? Você sabe que nós estamos estudando o livro de Isaías. Isaías é considerado o profeta maior perante a Bíblia. Em vários momentos do livro de Isaías, nós podemos ver profecias que apontavam para o nascimento de Messias, para o ministério do Messias, como o Messias seria, entre outras coisas. Nessa semana em especial, e no dia de terça-feira, nós iremos ler 2 versos. O primeiro está em Isaías 52, versículo 13, que diz assim: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Já em Isaías 53, versículo 12, nós encontramos o seguinte: Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. 2 contrastes, né? O primeiro versículo que nós lemos em Isaías 52, versículo 13, nós podemos ver a figura de Jesus vindo como servo, vindo como rei, com uma impressão, uma imagem totalmente diferente do que o capítulo 53 de Isaías nos aponta, né? A gente vai ler ao longo do capítulo, não vou ler por conta do tempo, mas aqui fala que Jesus ele foi moído pelas nossas transgressões, iniquidade, a gente não conseguia encontrar beleza nele, um contraste totalmente diferente. Historicamente falando, você sabe que os judeus eles esperavam um Messias, não como um Messias que nasceu numa manjedoura, viveu como um servo e morreu na cruz do Calvário. Eles esperavam que o Messias viria como um rei para libertar eles da supremacia romana. E, biblicamente falando, você sabe que esse não foi o propósito, né? Jesus não vem para te libertar de um mundo terreno, mas do mundo do pecado, e isso ele só poderia fazer com o derramamento dele. Muitos judeus até hoje não acreditam no sacrifício de Jesus. Mas agora eu te jogo a pergunta da lição. Você crê? Você crê que Jesus morreu para te salvar? Você crê que o rei desceu como um leão e morreu como um cordeiro?
Agora eu jogo para vocês aí pensarem, refletirem e discutirem. Tenham todos um ótimo, abençoado e feliz sábado na presença do nosso Deus. Bom sábado a todos os irmãos, né? A parte que me corresponde está aqui na parte de quarta-feira, 3 de março. O tema aqui de quarta-feira fala assim: os inalcançáveis somos nós. Baseado no livro do profeta Isaías 53, versículo 3 ao 9, que fala sobre o servo sofredor, que nós identificamos essa profecia como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante aqui, para que nós possamos entender o tema que se diz que o inalcançável somos nós, podemos primeiro ler e refletir sobre a parte de Jó. Por exemplo, quando Jó estava passando por aqueles momentos de aflições, os seus companheiros achavam que era por causa dos seus próprios pecados e que Deus estava punindo. A outra parte que podemos considerar também é quando os discípulos falou daquele cego que já nasceu de uma forma materna, ele era cego. E os discípulos pensou assim: será que é por causa do pecado dele ou por causa dos pecados dos seus pais que ele nasceu cego? O mesmo, quando Cristo estava crucificado, as pessoas imaginavam assim: se ele está aí crucificado, é porque o juízo de Deus caiu sobre ele, é por causa dos seus próprios pecados. É assim que diz o livro do profeta Isaías? Eu digo que absolutamente não. É isso que nós vamos agora entender, que o inalcançáveis somos nós. Aqui, quando nós lemos essa reflexão que fala o seguinte: no entanto, tudo isso foi a vontade de Deus que Cristo fosse crucificado. Por quê? Porque Cristo nos resgatou da maldição da lei. Nós estávamos sobre o jugo da lei. Nós era maldito, porque ninguém é salvo por fazer o que a lei manda. Que o objetivo da lei é mostrar o pecado. E aquele que não conhece o pecado, entendeu? Deus o fez pecado para que por meio dele fosse nós feito justiça de Deus, ou justificado. Aquele ainda fala assim, ó, entendeu? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Então foi o nosso pecado. Por isso que fala que o inalcançável somos nós. Fomos nossos pecados que causou a dor, o sofrimento. E aqui fala o seguinte: aquele que não conhece o pecado, que era o Filho de Deus, que nunca pecou, Deus fez pecado por nós para que nele fosse feita justiça de Deus. E eu digo, que preço super elevado. Não existe maior preço do que esse, não existe maior amor do que esse, não existe maior fortuna, nada no universo que seja mais precioso do que a vida. E ele deu a sua vida para nós. O preço foi pago de uma forma muito altíssima. Então, é nele que nós centralizamos a esperança. É dele que vem a salvação para todos nós, para que possamos se tornar cidadão do reino. E eu fico muito feliz e grato pelo sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a minha participação. E lembre-se, o inalcançável somos nós que somos os pecadores e não o Filho de Deus. Ao contrário, ele pagou a nossa culpa. E hoje nós estamos libertos nessa maravilhosa graça. Que Deus abençoe a todos nós. E somos gratos a Deus pelo seu Filho Jesus Cristo que morreu por nós. Amém. Olá, meu querido irmão de José Bonifácio, que a graça e a paz de Cristo esteja sobre você. Um abraço às nossas irmãs, nossos irmãos desta igreja querida. O estudo que a professora da Escola Sabatina pediu para que eu fizesse aqui, com esse vídeo, está na quinta-feira, dia 4 de março, uma transformadora oferta de reparação. E o texto é de Isaías 53, 10 a 12, mas eu vou só ler
Isaías 53, o verso 11, faz uma referência a tudo que nós precisamos, né? Ao estudo dessa lição aqui. Então, aqui diz: ele verá o fruto penoso do trabalho da sua alma e ficará satisfeito, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Aqui mostra sobre o trabalho dos sacerdotes, no sentido de que eles estariam imolando e sacrificando as ofertas que as pessoas levavam das suas casas para o santuário. O próprio, aqui na pergunta, o que significa o fato de que a vida do servo é uma oferta pelo pecado, aqui mostra que o servo se oferecia em sacrifício pelas transgressões da humanidade. E mostra nitidamente que a oferta pelo pecado, na realidade, é uma oferta de um animal inocente que estaria morrendo pelo pecado das pessoas, né? No caso do povo de Israel, essas ofertas pelo pecado são pecados diários, cotidianos, que infelizmente as pessoas cometiam, e aqui mostra que o pecador ele precisava se arrepender do seu pecado, algo de ruim que ele fizesse. Em Levítico capítulo 6, o verso 2, 3, mostra que a pessoa ela ofendia alguém ou falava uma mentira, e ela precisava, antes de se achegar ao altar, oferecer o seu sacrifício para perdão e remissão dos seus pecados. Ela precisava ir lá e se desculpar, se retratar, dar a quinta parte também, se a pessoa roubou, além de pagar o que ela roubou, ou seja, devolver o que ela roubou, ela tinha que pagar a quinta parte também, né? Seria como se fosse um acréscimo, né? E logo em seguida ela poderia retornar para oferecer a sua oferta e assim ser perdoado pelo Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enfim, aqui na lição mostra que a verdadeira oferta pelos nossos pecados é Cristo Jesus, e ele ofereceu esse sacrifício completo por você e por mim. Não importa os nossos pecados ou o que nós fizemos para magoar a uma pessoa ou a Cristo, o que importa é que podemos buscar esse perdão. Basta nós irmos até a pessoa, pedir este perdão e logo em seguida pedir perdão a Deus também. Então, a parte de quinta-feira mostra que o Senhor Jesus, ao morrer na cruz por nós, ao derramar o seu sangue, ao dar a sua vida na cruz do Calvário, ele está disposto a nos perdoar sempre, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. E desta forma, nós também temos que estar dispostos a perdoar aqueles que nós temos ofendido também. Que Deus te abençoe, que essa pequena explanação aqui ajude a você entender que só Cristo pode nos perdoar e só Cristo pode nos redimir e nos salvar. Sejamos sempre perdoadores,
amando e perdoando os nossos semelhantes da mesma forma como... Um feliz sábado a todos os irmãos. O estudo adicional de sexta-feira traz um resumo falando o seguinte, que Cristo, ele levou os pecados de todos os seres humanos sobre o seu corpo no madeiro. Pecado esses que nós cometemos, não foi ele. E ele levou esses pecados pensando em todos. Ele não fez distinção de pessoas. Todas as pessoas que tenham vontade de seguir esse Jesus, que tenham vontade de seguir os seus mandamentos, que tenham prazer em seu nome, ele foi resgatado na cruz. E a lei de Deus também foi exaltada, porque por nós mesmos nós não conseguiríamos nada, que a própria Escritura deixa claro que o salário do pecado é a morte. Então nós só somos resgatados porque Cristo, junto com Deus, tomou a decisão de vir até aqui e morrer por nós. O livro de Isaías, ele vem contando toda a trajetória do Filho de Deus. E ele chega no momento crucial que é da morte de Cristo. Esse Senhor maravilhoso que decidiu morrer por nós. Só que é essa tragédia da morte que nos dá a esperança da salvação. E que nós temos a certeza de que um dia nós seremos resgatados deste mundo de pecado. Que Deus nos abençoe. E também já gostaria, encerrando a lição da Escola Sabatina, agradecer a todos que participaram, a você que nesse momento está assistindo conosco. Que Deus esteja com você e que você também possa ser mais um daqueles que tem o interesse em ser resgatado. E falando desse Cristo que se entregou por nós, que teve um amor tremendo por nós e esteve disposto a morrer, nós cantaremos o hino final com o título Ouve Alguém. Ouve alguém que se achando
Feliz sábado. Vamos fazer oração? Querido Deus, te agradeço, Senhor, por mais esse estudo da lição. Que o Senhor venha estar com cada um de nós, Senhor. Venha estar com cada pessoa, com cada família representada, Senhor. Nesse santo sábado, Senhor. Que tudo que nós venhamos fazer, Senhor, seja de acordo com a tua vontade. Pedimos, Senhor, teu perdão, tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.